E antes da entrevista com o candidato a prefeito de Cuiabá, Guilherme Maluf, do PSDB, que já está ao meu lado, vamos conhecer o perfil dele. Veja. Guilherme Antônio Maluf é cuiabano, tem 48 anos e atua como médico. Na vida pública, acumulou cargos de vereador e secretário de saúde de Cuiabá. Maluf é presidente municipal do PSDB e está no segundo mandato de deputado estadual. Este ano, o tucano deixou a Assembleia Legislativa para concorrer ao Executivo da capital. Agora que já conhecemos o perfil do candidato Alencastro pelo PSDB, vamos à nossa entrevista. Olá, candidato, e seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia, Thalita. Bom dia a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Candidato, o senhor já disputou outras eleições para o cargo do Legislativo. No entanto, é a primeira que o senhor disputa na majoritária, cargo de Executivo. O que levou a essa candidatura? Bom, Thalita, eu tenho um histórico de legislativo. Então, fui vereador de Cuiabá, deputado de primeiro mandato, de segundo mandato. Sempre tive essa vontade, esse sonho de disputar uma candidatura a prefeito. Me preparei para isso e acredito que chegou o momento agora de colocar, como coloquei o meu nome à disposição. Então, sou candidato a prefeito de Cuiabá, acreditando que posso melhorar a vida dos cuiabanos, acreditando que posso cuidar da nossa gente, da nossa terra. Então, quais são as suas propostas, candidato, para garantir melhorias à população cuiabana? Bom, como prefeito, quero trabalhar muito na área da saúde, até porque sou médico de formação, é a área que eu mais entendo. Tive uma breve passagem pela Secretaria de Saúde, o que me permitiu conhecer o sistema de saúde público de Cuiabá, uma vez que eu venho da saúde privada, então, como empresário do setor privado. Então, eu consigo, hoje eu tenho a experiência do setor privado e a experiência do setor público. E na saúde quero fazer alguns projetos, estou apresentando alguns projetos nessa campanha, como o pronto-socorro infantil, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. Inclusive já tive até o sinal verde do presidente da Santa Casa, Dr. Saboia. Caso eu seja eleito, vou apresentar esse projeto de parceria com a Santa Casa para que a gente faça esse pronto-socorro, transferindo os atendimentos das crianças do atual pronto-socorro, que é conjunto, criança e adulto, para a Santa Casa, dando mais dignidade, mais carinho ao atendimento das nossas crianças. Apresento também um projeto para transformar as unidades básicas de saúde, ou PSFs, como queiram, em clínicas da família. Isso é algo que já existe na cidade do Rio de Janeiro, onde você tem um atendimento integral, um médico, um dentista, uma nutricionista, até mesmo uma academia onde você tem um preparador físico ou um professor de educação física, ou seja, trabalhando a área das atividades, exatamente, atividades físicas, que a gente sabe que muitas vezes, só tendo atividade física, tirando as pessoas do sedentarismo, você consegue controlar a hipertensão arterial, controlar a obesidade. E Cuiabá hoje precisa de campanhas para prevenir doenças. Por exemplo, nós somos aí a 7ª capital que mais tem obesos no país. Os níveis de hipertensão arterial de Cuiabá são muito altos. Os níveis de diabetes são muito altos. Então, eu pretendo, além do pronto-socorro da criança, a transformação dessas unidades básicas na clínica da família, apresentar um projeto também chamado Unidade de Referência em Saúde da Mulher. O que nós estamos notando em Cuiabá é que muitas vezes o intervalo entre o diagnóstico e o tratamento está muito longo. Então isso faz com que torne ineficiente o tratamento de cura, especialmente dos cânceres que acometem as mulheres. Câncer de mama, câncer de colo uterino. Nós queremos encurtar esses espaços e com isso nós vamos promover a cura, porque hoje o câncer tem cura. Então, esses 3 projetos, aliados a muita orientação de atividade física, inclusive tem uma proposta aí que transformar Cuiabá na capital da bicicleta do Centro-Oeste. Essa é uma proposta onde nós vamos unir... Vai concorrer com Cáceres, né, candidato? Vai concorrer com Cáceres. Queremos concorrer mais além, quero concorrer com o Rio de Janeiro, que é dita hoje a capital nacional da bicicleta. Candidato, o senhor falou sobre as propostas da saúde. A gente recebeu uma pergunta do nosso internauta por e-mail. O Antônio, ele pergunta a questão do IPTU, que é um assunto que às vezes causa... Não tem a ver com saúde, né? Não tem a ver com saúde, tem a ver com outra proposta. O que o senhor tem a falar sobre a questão do IPTU? Deve manter, não deve manter? Olha, Cuiabá tinha
uma defasagem em termos de cobrança de IPTU. Infelizmente, nós temos uma cultura aqui em Cuiabá de não pagamento de alguns tributos, especialmente o IPTU e o ISS. Então, essa cultura tem que ser mudada através de orientação, através de campanhas, mas o fato é que realmente apresentou aí o Chico Galindo, fez aí uma atualização desse IPTU. Mas mesmo assim, pelos dados que tive acesso, esses níveis hoje do que estão sendo cobrados em Cuiabá estão abaixo da média nacional. Não que seja bom elevar impostos ou tributos, mas a cidade não vive também sem os tributos. E os impostos têm que ser cumpridos. O que eu vou fazer, Thalita, é fazer uma revisão, porque muitas vezes você não tem uma base cadastral correta. Então se cobra muito de poucos. E se a gente estender isso, fazer uma atualização de todos os imóveis de Cuiabá, muitas vezes você consegue o mesmo resultado do que aumentar o IPTU. Muitas pessoas têm reclamado de taxas abusivas. Então, exatamente isso. Então isso tem que ser revisto. Qual é a filosofia básica do imposto? É que todo mundo pague um pouco e não que poucos paguem muito. Então, dessa forma, é que nós vamos fazer uma revisão disso e se tiver alguma discordância, algum erro, nós vamos corrigir isso. A gente falando em investimentos, em propostas, candidato, hoje a gente apresentou uma matéria sobre a questão do transporte público em Cuiabá. E Cuiabá tem registrado uma mudança muito grande na questão da mobilidade e dos investimentos ligados ao setor. O que o senhor pretende fazer nessa área? Olha, o transporte coletivo em Cuiabá é um problema muito sério. Não exatamente pelo transporte em si, até que a qualidade dos carros, eu estive andando de ônibus para emitir essa minha opinião. Fui procurar conhecer o transporte coletivo, até algumas pessoas me criticaram, na época de eleição você está fazendo isso, mas agora que nós temos que exatamente apresentar propostas, temos que conhecer o sistema de transporte coletivo. Então, o que eu posso dizer para você é que hoje o sistema de transporte coletivo, ele está superlotado, os ônibus não passam num horário regular, a qualidade dos pontos de ônibus está muito ruim, então isso tem que ser revista. Ele não protege quase nada do sol, não protege quase nada da chuva. A qualidade dos carros não é ruim. Nos ônibus que estive, pude ver que a qualidade não é ruim. Agora, temos que melhorar isso, até porque as nossas vias públicas elas não podem ser alargadas. Hoje nós temos aí a capacidade, por exemplo, de transitar em Cuiabá, pelos dados que tem, em torno de 75 mil veículos. E nós temos mais de 30 mil veículos em Cuiabá. Perdão, 300 mil veículos. Então, e as vias públicas a gente não consegue fazer uma adaptação imediata. Se você somar isso, as obras que estão acontecendo com a Copa do Mundo, hoje nós temos o trânsito como um problema sério de Cuiabá. Por isso, acredito que o próximo prefeito tem sim que dar continuidade, recebe as obras da Copa, que já vai ser um investimento muito importante. Inclusive estive na Copa ontem para conhecer essas obras de desbloqueio, algumas avenidas que vão ser construídas em Cuiabá. Vamos receber, dar continuidade a essas obras e promover uma melhoria no sistema de transporte coletivo, colocando ar-condicionado nos ônibus, melhorando a situação dos pontos de ônibus. E já imediatamente, essa é a minha maior preocupação quando estive ontem na Gecopa, discutindo a integração desse sistema coletor, que é o VLT, com os ônibus. Nós temos que já ter um planejamento de como nós vamos apresentar isso. Já que o senhor citou a questão da Secopa e não a Gecopa, corrigindo o senhor, a questão do VLT foi retomada, ontem uma decisão da Justiça Federal apontou pela retomada das obras. O prefeito Chico Galindo chegou a anunciar a possibilidade de sim voltar a discutir a questão da implantação do BRT. O senhor acha que é possível? Eu vou fazer um aditivo aí, um adendo a isso. O BRT que ele quer colocar somando uma outra extensão ao VLT, especialmente no que se refere ali ao eixo para o distrito industrial. Então, o VLT pararia ali na região do Tijucal e, em seguida, começaria um BRT até a região do Pedra 90. Então, esse que é o projeto do Chico Galindo. Eu acredito que é bem-vindo, sim, se houver condições, se houver recursos para isso, até porque me parece que ele está tentando encaixar isso no PAC das cidades.
E se houver recurso para isso, ótimo, nós teremos aí a continuidade por um outro modal, que seria o BRT, que ajudaria sim a população. O senhor citou a gente falando da gestão Chico Galindo, e a gestão Chico Galindo é resquício, né, da gestão do Wilson Santos, que também era do PSDB. Como o senhor avalia hoje a administração Galindo? Olha, a administração Galindo fez alguns enfrentamentos que o tornaram, vamos dizer, que não foi simpático à população. Mas foram alguns enfrentamentos necessários. Por exemplo, a ineficiência do sistema de abastecimento de água e esgoto de Cuiabá. Ele criou uma alternativa, bem ou mal, ele criou uma alternativa. E tem uma meta e tem uma proposta. Então, esse enfrentamento gerou um desgaste para ele. Ele criou outros enfrentamentos, por exemplo, ele modernizou a gestão pública de Cuiabá. Hoje, pelos dados que tenho, ele conseguiu dar uma equalizada no sistema. Ou seja, hoje Cuiabá não está gastando mais do que arrecada. Então, tudo isso é muito importante na área da gestão. E, além disso, essa questão, por exemplo, da Poeira Zero, foi um projeto que eu acredito que trouxe benefícios para Cuiabá, com asfalto em mais de 30 bairros da cidade. Então o Chico fez alguns enfrentamentos que deu a ele um certo desgaste, mas também trouxe benefícios para a cidade que tem que ser reconhecidos. Tá certo, candidato. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente retoma o nosso bate-papo sobre as questões das articulações políticas. E você não saia daí. Os projetos e ações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso fazem parte da vida da população. Seja na cidade ou no campo, elas estão em todo lugar e estão também na internet. Navegue nos canais de comunicação online que vão te conectar a uma rede de cidadania. Curta o que acontece na Casa Cidadã e compartilhe o desenvolvimento. Basta você acessar o portal e seguir nossas redes sociais. Não deixe de interagir, propor e cumprir o seu papel. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Pouco a pouco a cidade vai se transformando, em cada canto as cores do Brasil pintando uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra, todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com a RDTV, com o nosso convidado de hoje, o candidato Alencastro Guilherme Maluf. Candidato, antes do intervalo falávamos da gestão Galindo e da continuidade da gestão Galindo frente às eleições do Wilson Santos. Falando sobre isso, o senhor não teme a continuidade do PSDB no poder, uma vez que a gente vem de 2 gestões do França e mais 2 gestões do Wilson Santos? O senhor acha que a população pode injetar mais esse voto de confiança no PSDB? Acredito sim. O PSDB trouxe benefícios para Cuiabá. O PSDB, por exemplo, vamos começar ali pelo Dante de Oliveira. A duplicação da Miguel Sutil, todas as policlínicas são obra do Dante, muitos PSFs, sem dizer dos benefícios que ele trouxe como governador. O próprio Wilson Santos também trouxe benefícios, como a Avenida das Torres. Roberto França, como prefeito pelo PSDB, as clínicas odontológicas de Cuiabá, que foram referência no Brasil. Então o PSDB é um partido que trouxe benefícios, muita coisa do que existe em Cuiabá hoje foi o PSDB que trouxe. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em defender o PSDB. Agora, eu também não sou responsável, não foi só flores também, existem críticas. Eu não sou responsável por todos esses atos que foram feitos. Então a minha gestão, eu tenho novos projetos, novos programas para Cuiabá e que cada um vai se responsabilizar pelas coisas boas e pelas coisas ruins.
e quero dar continuidade às coisas boas. Por exemplo, o cursinho pré-vestibular do Wilson Santos. Vamos dar continuidade, é um bom projeto. Então, resgatar um projeto do Roberto França, bom de bola, bom de escola, sou fã desse projeto. O projeto Se Menina, um bonito projeto social que resgata as nossas meninas, tira das áreas de vulneráveis. Então, nenhuma dessas meninas, por exemplo, engravidou. Então, isso mudou o futuro dessas meninas. Nos últimos, na gestão do Wilson Santos, o senhor foi secretário de saúde, como a gente já falou no início dessa entrevista. E há cerca de 10 dias, o próprio Wilson Santos esteve aqui em nosso estúdio e falou do motivo da sua saída, em razão da possibilidade de um pedido seu de aumento de salário dos médicos na época, né? Teve uma rusga ali naquele momento. Essa rusga está superada? O senhor acha que, como gestor, foi um bom gestor? Olha, eu acredito que fiz uma boa gestão. Em 10 meses, à frente de uma secretaria complexa, você não consegue fazer muita coisa. Mas a minha passagem pela secretaria me permitiu, primeiro, um conhecimento muito amplo do que é o Sistema Público de Saúde de Cuiabá. Avancei em algumas áreas, eu peguei a gestão da secretaria com todas as categorias em greve. Não tive um dia de greve na minha gestão. Entreguei um novo almoxarifado para a população de Cuiabá, onde fazia os armazenamentos de todos os remédios. Entreguei 4 novos PSFs, inclusive o primeiro PSF rural fui eu que entreguei ali na região do Aguaçu. O que deu de errado, então, candidato? Não, nós tínhamos um gargalo muito importante. Eu defendia, por exemplo, um PCCS em separado para os profissionais da saúde. Por quê? Porque a saúde vinha de uma defasagem salarial muito grande. E o Wilson não concordou com isso, ele acreditava que tinha que se fazer um PCCS único para todos os servidores públicos, e isso não me agradou. Eu queria ter deixado esse benefício para o servidor público. Então, eu retornei para ele era o prefeito, retornei para a Assembleia Legislativa, eu estava apenas para colaborar. O senhor retornando para o Legislativo no comando de uma pasta, o senhor se acha preparado para comandar várias pastas, uma vez como prefeito da cidade é necessário ter mais pulso nesse sentido? Acredito, Thalita. Inclusive, eu estou concluindo uma pós-graduação em gerência de cidades. Estou há 1 ano e meio fazendo essa pós-graduação, onde tive conhecimento mais técnico de todas as áreas de uma cidade, na gestão de uma cidade. Associado isso à minha experiência no setor privado, associado à minha experiência no legislativo municipal e estadual, porque o prefeito tem que transitar bem em todas as áreas. E se o prefeito tiver a colaboração da Câmara, da Assembleia Legislativa, ele pode fazer muito mais pela sua cidade. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as pesquisas. A última divulgada aqui no site RD News, feita pelo Instituto Mark, aponta o senhor em 2º lugar, atrás somente do Mauro Mendes, mas aí com uma diferença um pouco grande do primeiro colocado. Como o senhor pretende reverter esse quadro? A gente fala muito em 2º turno em Cuiabá. Há possibilidade disso acontecer de verdade? Eu não tenho dúvida. Todas as pesquisas estão me mostrando como o 2º colocado. Outro ponto, que é pacífico, o número de indecisos muito alto. Em torno de 50% das pessoas ainda não decidiu quem vai ser o prefeito. E é natural que isso aconteça agora com a entrada dos programas de televisão. Então nós vamos intensificar nosso trabalho de corpo a corpo, estamos gravando esses programas e com a somatória dessas duas estratégias, tanto do corpo a corpo quanto da televisão, nós acreditamos que haverá sim um 2º turno em Cuiabá. Para encerrar, candidato, o senhor está sem um marqueteiro ainda definido. Como conseguir conciliar a propaganda eleitoral e o crescimento das pesquisas sem uma pessoa para dar uma linha, né, um norte para sua campanha? É que sempre a minha campanha trabalhou com um conselho. Então o marqueteiro era mais uma pessoa dentro de um conselho, formado por publicitário, formado por jornalista, e isso, não que não seja importante o marqueteiro, é importante, mas a linha da campanha eu não deixei por conta do marqueteiro, tá? Talvez, não sei se foi isso que o meu amigo pessoal, o nosso Mauro Cid, tenha discordado do encaminhamento. Então tudo realmente que nós apontamos numa campanha a nível de marketing é decidido num conselho. Então, e aí nós estamos
o Conselho continua trabalhando e talvez eu traga aí uma consultoria. Não sei nesse momento se haverá aí a necessidade de ter um novo marqueteiro. Tá certo, então, candidato. Obrigada, então, pela presença aqui na RDTV. Eu que agradeço. Obrigada.